A casa caiu do bolsonarista Carlos Viana. Oi, gente. Pois é, se descobriu que ele enviou emendas parlamentares, uma quantidade milionária de dinheiro para a igreja de Alagoinha. A igreja que é o braço, a fundação, que é o braço social da igreja que está envolvida no escândalo do INSS e em outros escândalos, né? É uma igreja que tem banco e que tem suspeitas de ter trabalhado com lavagem de dinheiro do esquema do INSS, né? Fora que pode estar envolvida também no escândalo do Banco Master. Pois bem, o Carlos Viana agora se complicou de vez. E o Flávio Dino mandou ele se explicar. Mas será que vai ter explicação? E eu tenho um detalhe muito importante para falar nesse vídeo que explica uma coisa da CPMI que na época muita gente não tinha esse dado. Então agora assista o vídeo até o final que eu vou explicar antes do final desse vídeo. Vamos lá. E é importante compartilhar para que o DNA bolsonarista dos dois escândalos sejam compreendidos pela população. Vamos lá. O ex-presidente da CPMI, do INSS, o senador Carlos Viana, pode se tornar mais um bolsonarista investigado pela Polícia Federal por irregularidades em repasse de emendas parlamentares. Nesta segunda-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, considerou insuficientes os critérios de transparência e rastreabilidade na destinação de emendas à Fundação Oasis, organização filantrópica vinculada à Igreja Batista da Lagoinha, do pastor André Valadão. O deputado federal Rogério Correia repostou a notícia da Globo News e escreveu: "Vai ter que explicar melhor, senador. Queremos saber." Uma decisão importante chegando de Brasília, agora do gabinete do ministro Flávio Dino, que diz respeito ao envio de emendas pelo senador, pelo Podemos de Minas Gerais, Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, que terminou agora no sábado, a fundação da Igreja Lagoinha. O ministro Flávio Dino considerou insatisfatórias as justificativas apresentadas pelo senador. Bom, vamos aqui ao que disse o ministro Flávio Dino, separado pela nossa produtora Pauline Almeida. Tem alguns trechos importantes que eu acho que eu posso apresentar para vocês aqui no próprio despacho do ministro Flávio Dino. Em razão de alegações formuladas, determinei a intimação do excelentíssimo senador Carlos Viana e do Senado Federal para que prestassem esclarecimentos acerca de supostas irregularidades na destinação de recursos oriundos de emendas parlamentares à Fundação Oasis. Essa Fundação Oasis aqui é o braço social, digamos assim, da Igreja da Lagoinha, conforme narrado pelos parlamentares nos seguintes termos. E aí aqui tem a explicação das emendas encaminhadas pelo senador Carlos Viana à Lagoinha. Foram 3.600.000 reais em emendas parlamentares à Fundação Oasis. Ou seja, o presidente da CPMI, do INSS, enviou via orçamento secreto, que essa emenda parlamentar, o novo nome do orçamento secreto, quase 4 milhões, 3,6 milhões de reais para a Igreja de Alagoinha, que está investigada no mesmo escândalo. E ele negou que a Igreja de Alagoinha, liderada pelo André Valadão, que o André Valadão tivesse o seu sigilo bancário quebrado. Ele negou quebra de sigilo do André Valadão, ele negou quebra de sigilo e investigação sobre lideranças outras da Igreja de Alagoinha, não é? E tentou a todo custo dizer que o que estava acontecendo de querer investigar a Igreja de Alagoinha era perseguição religiosa e não investigação. Interessante ele querer blindar a igreja que ele mesmo mandou dinheiro. Será que é porque ele tinha medo que se quebrasse o sigilo de todo mundo lá, o nome dele poderia aparecer? Será? Será que é porque ele tem rabo preso? Gente, olha, esse episódio, como é que o cara vira presidente da CPMI, que ele próprio pode ser investigado? Ele não declarou que ele tinha mandado essas emendas e que, enfim, isso torna ele suspeito automaticamente por motivos óbvios. Lideranças da igreja estão sendo investigadas. Mas, enfim, vamos ver esse vídeo até o final. Vamos entender isso melhor, eu vou comentar mais. Braço social da Igreja Batista da Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão. 1,5 milhão de reais em 2019, via emenda Pix à Prefeitura de Belo Horizonte, com destino carimbado à Fundação Oasis. E aqui tem um ponto que o ministro, ao longo da decisão dele, esclarece. Porque a justificativa do senador Carlos Viana é a seguinte: olha, eu repassava dinheiro para a Prefeitura cuidar de asilo, para a Prefeitura manter o funcionamento de centro de tratamento para dependente de droga, mas, segundo a denúncia, o dinheiro passava pela Prefeitura porque ele já estava
carimbado para a Fundação Oasis. Então, 1,5 milhão a Prefeitura de BH carimbado a Fundação Oasis em 19. Em 2023, quase 1,5 milhão a Fundação Oasis de Capim Branco, região metropolitana de BH. E agora, no ano passado, um novo repasse à filial de Capim Branco. Ou seja, dinheiro público, nosso dinheiro, indo para financiar uma igreja. Não basta eles não pagarem impostos. A direita quer financiar as igrejas que são aliadas deles, que dão votos para eles. Isso é troca de influência. A igreja promete que vai apoiar o Carlos Viana e o Carlos Viana, em troca, manda emenda parlamentar. Toda a impressão de ser isso. Mas pode ser pior. Porque essa igreja tem banco e está envolvida nos escândalos. Pessoas ligadas à igreja. E, enfim, a situação, se for investigada, né, pode ser pior até do que isso. Mas vamos seguir. De 650 mil reais. São esses os repasses que o senador Carlos Viana fez à Igreja Lagoinha. Aliás, ele disse, numa das justificativas para esses repasses, há alguns dias, que ele já admitia, aliás, foi ele mesmo quem levantou essa hipótese, depois confirmada, né? Ele trabalhou na emissora de TV vinculada à Igreja Lagoinha, ao mesmo tempo em que fez esses 3 repasses via emendas parlamentares para a igreja. A representação foi apresentada por deputados do PT e do PSOL. O Senado Federal respondeu dizendo que refuta a existência de qualquer ilegalidade nos repasses efetuados ou de opacidade na indicação dos dados decorrentes. Segundo o ministro Flávio Dino, diante da insuficiência de transparência e rastreabilidade das emendas sob exame, impõe-se a necessidade de requisição de documentos junto às prefeituras envolvidas, e aqui a gente está falando da Prefeitura de BH e da Prefeitura de Capim Branco, das prefeituras envolvidas, do governo federal e da própria Fundação Oasis, que é esse braço social da Igreja da Lagoinha. Então o ministro Flávio Dino quer mais explicações sobre as emendas repassadas pelo senador Carlos Viana. Acho forte a possibilidade de aparecer uns documentos falsos aí, viu? Vou adiantando que, enfim, vocês acham que está acima desse pessoal falsificar documento pós-fato? Acho que não, né? Então, enfim, vamos ver os documentos que vão aparecer. Cuidado aí. A Igreja Lagoinha por meio dessa Fundação Oasis e por meio dessas 2 prefeituras. A denúncia do repasse da emenda PIX para a Fundação da Igreja da Lagoinha, no valor de 3,9 milhões de reais, foi protocolada pelo próprio deputado Rogério Correia, junto com Henrique Vieira. É óbvio que ele é suspeito, né, que é uma coisa altamente suspeita, e que ele deveria se declarar que não poderia ser o presidente da CPMI. Mas o que parece, é que ele queria ser o presidente da CPMI para blindar a Igreja de Alagoinha com receio de aparecer o nome dele. Porque se, vamos supor que tivesse outro presidente da CPMI que resolvesse realmente investigar o André Valadão, né, e outras figuras da Igreja de Alagoinha, tendo em vista que o Fabiano Zeta, o operador, é pastor da mesma igreja, né? O nome do Carlos Viana podia aparecer. Então, fica parecendo que ele queria ser o presidente para se proteger, para proteger o dele. 2019, portanto, há 7 anos, esse dinheiro foi mandado. Enviei, e se eu pudesse, eu teria enviado para outras ainda. Ao contrário do que Viana informou no Roda Viva, a coluna de Tássio Lohan, do Metrópolis, comprovou que os repasses à Igreja de Valadão ocorreram entre 2019 e 2025, enquanto a comissão investiga desvios bilionários no INSS, ligados a entidades da mesma igreja. A Igreja da Lagoinha entrou na mira da CPMI após o Metrópolis revelar que Felipe Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, teria patrocinado o evento de Réveillon promovido pela entidade religiosa no estádio Allianz Parque, do Palmeiras, em 2024. Mais grave ainda é o senador desafiar o ministro Flávio Dino em plena CPMI do INSS, dizendo que continuaria doando a Lagoinha. Volto a dizer com muita tranquilidade, doei das minhas emendas para uma fundação que todos os anos gasta 10 milhões de reais em recuperar pessoas moradoras de rua, dependentes químicos. Só num asilo que eu sou benfeitor, são 80 idosos sem qualquer tipo de renda, e vou continuar doando, excelência, porque existe algo chamado Ministério Público nesse país que nos investiga e nos investiga em profundidade. Portanto, eu não tenho a menor preocupação sobre as falas que estão aqui, porque tudo que eu faço em cima do telhado. E graças a Deus, eu não respondo a um processo. Tem que ver se esse telhado não tá furado, viu? Não tá furado aí.
porque tudo o que eu faço é transparente com dinheiro público e responsabilidade. Na última sessão da CPMI do INSS, o deputado Alencar Santana deixou Carlos Viana constrangido ao expor mensagens de um senador oculto que tentou blindar Valadão. Ontem saiu uma notícia que deixou uma forte suspeita sobre essa CPMI, ou pelo menos sobre algum senador. Uma mensagem do pastor André Valadão, da igreja do preso Zetel, também pastor. Ele diz que o interlocutor, mensagem publicada no Metrópolis: pastor, a mensagem que ele recebeu e mandou para um amigo: será melhor esperar para final de fevereiro ou março. Ele diz que vai estar mais tranquilo e ele vai fazer algumas ações para lhe resguardar. Parece que o pastor André Valadão está dizendo que alguém o avisou que ele seria blindado aqui nessa CPMI. E foi blindado pelo presidente da CPMI, que passa emendas parlamentares para a mesma igreja, a igreja de Lagoinha. Tem alguma dúvida que o André Valadão faz campanha para o Carlos Viana e manda seus fiéis votarem nele? Acho que não, né? Aí ele manda ainda para esse interlocutor: o senador mandou esperar para eu não ir mesmo para o Brasil. Ele está lá nos Estados Unidos. Isso é muito grave, essa suspeita, muito grave. E me parece, deputado Rogério, que mais coisas surgirão ao longo do dia sobre esse assunto. Mais coisas surgirão ao longo do dia. E é importante lembrar que a turma do comando desses criminosos que utilizaram-se de uma igreja para fazer uma fraude, o Zetel já está preso, o pastor dos Estados Unidos. Essa turma foi blindada aqui nessa CPMI, porque os requerimentos, por exemplo, foram pautados em novembro e demoraram a entrar na pauta, entrou no finalzinho. Então isso é muito grave, essa suspeita ficar no ar. Esperamos que venham mais verdade ou que a Polícia Federal depois prossiga na investigação. Pois é, gente. Pois é. Pois é, muito grave mesmo. Muito grave mesmo. Era o que eu tinha a dizer sobre esse caso que, enfim, vai confirmando uma coisa que a gente já suspeitava, né? Vai confirmando uma coisa que a gente já suspeitava. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, isso é possível e não é complicado. Você pode simplesmente se cadastrar no site do Hotmart, a maior plataforma de cursos do mundo. Tem os meus cursos lá, você com um clique vira afiliado, começa ganhando uma comissão de 20% no valor de cada curso. Você vai divulgar o curso e se as pessoas comprarem o curso, você ganha 20% do valor. E se você conseguir vender 13 cursos, e esse é o ano de fazer o 13, você me avisa que eu modifico a sua comissão para 40% do valor do curso. Você não vai precisar produzir o curso, só por divulgar você vai ganhar uma comissão. Torço para que você entre nessa iniciativa, participe, já que você não vai precisar gastar nenhum dinheiro e vai contribuir com a qualificação e com a disseminação do conhecimento e de ideias de esquerda. Me parece uma iniciativa muito boa, torço para que vocês tenham adesão a ela. O Pix do canal é andretj@terra.com.br, né? E você também pode se tornar membro ou apoiador. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.